gravando. Bom, estamos gravando, estamos no ar com mais um Observatório IECine, um observatório especial encontrando realizadores que foram premiados na primeira edição, alguns dos destaques da primeira edição do Festival Cinema Negro em Ação. Estamos aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, que fica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu estou acompanhado da curadora do festival, idealizadora, cineasta Camila de Moraes. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. É uma felicidade estar com vocês, realizadores e diversos locais do Brasil, para a gente poder conhecer esse rosto preto que está aí produzindo no audiovisual. Então, muito obrigada por estarem aqui. Então, nós vamos encontrar hoje a realizadora direto da cidade de São Luís do Maranhão, Enmi, que foi premiada com menção honrosa no videoclipe. Nós também vamos conversar com o realizador Lúcio César Fernandes Murilo, premiado com a menção honrosa no filme Faixa de Gaza, e que está no momento em João Pessoa, na Paraíba. E vamos conversar com o realizador gaúcho, mas que está em São Paulo agora, Cleverton Borges, premiado com o videoclipe Ashley Banks, da Cristal. Então, partindo então desse território Brasil e desse território Cinema Negro em Ação, vamos começar por esse videoclipe dirigido. A gente estava falando de uma figura que tem sido destaque no cenário cultural do Maranhão, que é a diretora Jéssica Lauane. Ele conta um pouquinho para a gente da trajetória dessa diretora e desse trabalho que vocês fizeram, que foi tão bonito e nos trouxe tanta alegria na nossa programação. Ai, gente, queria agradecer pelo prêmio de menção honrosa. Queria agradecer a participação, dizer para vocês que é muito importante a gente fomentar o audiovisual que vem da periferia, que é feito nas mãos de mulheres pretas, que é feito por corpos pretos e que é feito entre pessoas pretas. Eu conheci Jéssica, queria muito que ela estivesse aqui para falar disso para vocês. Eu conheci Jéssica lá no meu primeiro single, quando eu estava querendo fazer uma capa de uma música e chamei esta mulher maravilhosa para fazer esta capa. No meio do caminho, nós tivemos a ideia de fazer vídeos da nossa produção. E isso gerou um videoclipe muito, mas muito, muito feito assim, de uma maneira muito experimental. E naquele momento, eu disse para ela, você é a diretora disso. Ela disse, não, amigo, não tem como eu assinar, eu vim só fazer a foto. Eu falei, não, amiga, você é a diretora. Ela teve a oportunidade de se ver como diretora e eu tive a oportunidade de me ver enquanto artista performando. E essa junção deu muito certo. Em Quila, nós tivemos um dos melhores sets de gravação da nossa vida. É o meu videoclipe favorito, não só porque a gente conta uma história muito linda, mas porque a gente viveu uma emoção dentro daquele set inimaginável. A gente se olhava, a gente se admirava, a gente ficava babando por cada pessoa que estava naquele set. A gente estava muito feliz, a gente estava muito disposto. E o resultado era basicamente meio-dia e o clipe estava todo gravado porque o resultado estava muito surpreendente para nossa ideia. Eu costumo dizer que o videoclipe Quila foi a melhor festa que a gente já teve, porque de fato a gente não lembrava que a gente estava gravando. A gente só estava vivendo o momento, a reunião de pessoas pretas, a reunião de uma equipe preta e LGBT, a reunião de uma figuração 100% preta. Isso ali, para mim, era algo que era o meu sonho de criança. Esse clipe é o meu clipe dos sonhos. E estar com Jéssica é uma parada muito incrível, porque ela tem uma visão muito cuidadosa, não só com as pessoas com quem ela está gravando, com o trabalho, mas com a equipe em geral. Eu já tive muitos problemas de tentar passar a minha visão e a pessoa que está querendo reproduzir essa visão sobre a câmera não conseguir entregar aquilo que eu vejo de mundo. E com Jéssica, ela consegue fazer isso não só comigo, não só com os meus videoclipes. Ela consegue fazer isso com qualquer artista. Ultimamente, ela tem sido uma das diretoras mais premiadas do Maranhão. E eu tenho muita honra de trabalhar com ela e com a equipe da Clockwork no geral, porque a gente constrói uma parada junto, sair da periferia, pegar essas pessoas que não tinham acesso a editais, a verbas privadas, as verbas públicas, e a gente sentar e criar um projeto audiovisual que a gente possa colocar e dizer assim, isso aqui é uma parada nossa.
Não existe apadrinhamento, não existe favorecimento, não existe privilégios. Foi no sangue, no suor, na caneta, no pensamento que a gente conseguiu mover essa cena. E tem acontecido que essa proposta que ela traz está atraindo cada vez mais artistas, porque o audiovisual do Maranhão está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da cadeia artística do Maranhão no sentido da música. Basicamente, a gente está começando a ser visto pelo mundo inteiro, graças aos videoclipes. E eu não posso deixar de citar aqui o IFMA, né, o Instituto Federal do Maranhão, que é onde Jéssica foi formada, que a equipe dela também foi formada, e a Escola de Cinema. São 2 órgãos que trouxeram essa cara mais jovem para o audiovisual do Maranhão. São 2 instituições que formaram novos fomentadores de cultura e fomentadores de produções audiovisuais. Temidos, sabe? A gente bate na porta de muitos patrocinadores e recebe não. E a gente chega para propor em edital, a gente é subestimado em edital. Nós somos subestimados porque nós estamos ali à margem, né? Somos videoclipe, não somos cinema, como algumas pessoas enxergam, que videoclipe não é cinema. E aí a gente tem Jéssica Laone trazendo essa linguagem muito densa. Eu tenho certeza que todo clipe que vocês assistirem dessa diretora, vocês vão precisar de muito tempo para digerir todas as referências e todos os conceitos que ela coloca, porque ela é muito grande no pensamento, é muito grande nas propostas que ela traz. E para mim é uma honra estar recebendo esse prêmio. Eu acredito que não seja, como eu sempre falo, nenhum clipe é meu, nenhum clipe é de Jéssica. Todo clipe é nosso, todo projeto é nosso, porque é muita gente trabalhando no suor mesmo, sabe, na guerrilha, pensando apenas em realizar o seu melhor trabalho, dar o seu melhor. E aí, quando coisas como essa aqui acontecem, a gente tem uma menção honrosa, que é algo muito lindo de receber. A nossa primeira menção honrosa é algo muito gratificante, não só para mim, como para ela e para toda a equipe da Clockwork. Obrigado. Cleverton Borges, vamos continuar no universo dos videoclipes, nesse clássico, que já é um clássico dos videoclipes brasileiros, que está aí em carreira internacional e que também hoje recebeu esse destaque importante, que muito orgulha, acho que todos os gaúchos assim, que se identificam com a sua cultura e com a maneira como a gente cada vez mais revela novos talentos para o mundo, e aí está aí o Cleverton, está aí a Cristal. Queria que tu falasse um pouco desse encontro, assim como a gente falou desse encontro da Emily com a Jéssica Lawane, esse encontro do Cleverton com a Cristal e o resultado que foi Ashley Banks. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu fico muito feliz desse projeto estar alcançando tantos espaços e ganhando tantos prêmios, porque foi um projeto que a gente fez no coração, no amor, foi totalmente sem orçamento, sem verba, sem investimento nenhum. Foi muito questão de contatos, procurar um atrás do outro, assim, e o processo começou tudo a partir da Cristal, né? Ela é uma pessoa muito potente, uma mulher muito forte, né? Desde o tempo que ela era slammer, poeta, dessas poesias, sempre teve uma potência nela muito grande. E quando ela procura, falando que tem uma música inspirada na série O Maluco no Pedaço, é um presente para mim, porque foi uma série que me criou, né? Desde criança eu assisti essa série e foi tipo algo que me moldou, desde as minhas visões raciais, de recorte de pessoa, de vivência, e de tentar também criar narrativas pretas, né? Vendo que era positivo de se criar, que era possível se ter, né? Vendo ali aquela série. E de uma forma tão leve, tão descontraída, a gente conseguiu trazer todas as referências da série para o clipe, né? Muito feliz também por fazer parte dessa mesa aqui, muito feliz em estar fazendo parte do Cine Negro em Ação e ser premiado nessa primeira edição aí, porque é um festival que enriquece, né? Agora a gente tem acesso a outras produções pretas, eu tive acesso a muita cultura diferente de outros lugares e de como essas pessoas pretas estão se articulando no meio audiovisual. A gente vê diversas escolas de cinema conversando entre si ali e vê que existe uma narrativa diaspórica diferente quando a gente conta isso, né? Tu vê que tem uma assinatura preta impregnada quando tu vê as pessoas pretas em ênfase e o jeito que a gente conta essa narrativa, com respeito aos tons de pele, às cores, aos enquadramentos, sempre respeitando as pessoas que estão ali na frente, né? E tentar retratar o melhor possível para que outras pessoas se identifiquem com isso.
é muito difícil tu fazer cinema aqui no Sul. Eu sou de Porto Alegre, eu tô de volta aqui em Porto Alegre, tô vendo aqui de novo. E a produção aqui é bem difícil de tu ver. Tipo, a gente pensa muito em cinema porto-alegrense, é um apartamento para o centro, né? A gente nunca vê as periferias aqui do Sul, conversando e dialogando. Então, tu tem esse espaço como videoclipe, que como a Anne falou antes, que todo mundo não vê como cinema, mas a gente encara isso como um produto audiovisual, é algo que a gente quer ver, é algo que a gente se retrata, e até mesmo a acessibilidade às pessoas é muito maior do que propriamente ir numa sala de cinema e ver um filme gaúcho, né? São números impressionantes que a gente conseguiu com o videoclipe. Eu fico muito feliz em estar aqui e ser premiado e convidado. Eu não sei se eu fugi muito da pergunta, mas eu acho que é um pouco mais disso que eu venho falar mesmo. Ótimo. Lúcio César Fernandes Murilo, faixa de Gaza. Como foi essa experiência e como está sendo hoje recebendo essa menção honrosa desse festival aqui no Rio Grande do Sul? Então, eu fico muito feliz, né? Fui ontem, a Camila entrou em contato comigo, falar, a gente ficou surpreso, a família toda vibrou, assim, a gente não esperava. O filme Faixa de Gaza, ele é um filme ambientado em João Pessoa, então traz um pouco dessa realidade de João Pessoa, e que é um pouco a realidade de vários lugares do Brasil, né? Todo lugar nesse país tem uma periferia, tem jovens que de alguma forma estão se envolvendo com a criminalidade, que acaba sendo vítimas de violência, né? Pessoas que estão em situação de risco social. Então, o filme mergulha um pouco nessa realidade que é nossa, mas também que é de um país todo, né? E a gente brinca um pouco com essa figura do rádio. Tenho formação em rádio e televisão, então o rádio para mim sempre é algo que me chama muita atenção, né? Que traz muita informação. O filme traz um pouco dessa coisa do rádio, que traz as coisas que a gente não vê, né, mas que acontecem na nossa sociedade. Porque o filme também trata de pessoas que são invisíveis, né, que acabam sendo não vistas, estão aí, mas ninguém vê, ninguém sabe o que é que acontece nas periferias. Então, o Clayton falou dessa história do Porto Alegre, que as coisas acontecem no centro, nos apartamentos do centro, e a periferia fica de fora. Acho que isso acontece em todo canto, né? Eu acho que a nossa proposta de cinema negro é justamente essa. Eu não gosto do termo negro. Cinema preto é justamente essa, de romper essas barreiras e a gente dar voz a essas periferias, fazer elas deixarem de ser invisíveis. O filme, com isso, Faixa de Gaza, ele já circulou em vários festivais no Brasil. Teve num festival fora do país. Foi lá, inclusive, que eu conheci a Camila, num festival em Los Angeles. Um festival virtual como esse. E é importante a gente levar essas falas, esses corpos, né, além da periferia, né, além desse universo onde eles estão inseridos. E é a minha primeira experiência como diretor de ficção. Eu nunca tinha dirigido um filme de ficção. Esse filme foi resultado de um edital público. A gente aqui em João Pessoa, nós do segmento audiovisual nos reunimos e reivindicamos, exigimos que o poder público criasse editais de fomento, e com isso nós tivemos editais em 2014, 2012, 2014, 2017. Esse filme foi no edital 2014. E com os recursos que a gente conseguiu com o edital, a gente conseguiu pagar a equipe, conseguiu dar dignidade para a equipe trabalhar. Isso foi muito importante. E isso é a prova que, se a sociedade civil organizada pressiona o Estado, ele tende a responder. A gente não conseguiu, interessante, a gente não conseguiu isso com o governo do Estado da Paraíba, a gente conseguiu isso com a Prefeitura Municipal de João Pessoa. O Estado foi uma guerra terrível e a gente nunca conseguiu recursos para tentar fomentar um meio de produção, uma sequência de produções audiovisuais do Estado. E sobre o Festival Cinema Negro e Ação, assim, eu fico muito honrado em receber essa menção honrosa, porque eu acho importante, é um lugar de fala importante você ter um festival desse.
Importante destacar que é uma menção honrosa de ficção, né? É a sua primeira ficção, sua primeira direção como ficção. E ela foi uma menção honrosa especial dentro das ficções. Eu sabia que tinha sido menção rosa, não sabia do que tinha sido específico. Foi um Mais destaque feliz. pelo trabalho de ficção mesmo, pelo teu trabalho como um criador de ficção. A gente fica muito mais feliz, então, em saber que é uma menção rosa para um filme de ficção, né? Que acaba, assim, eu acho que é uma função nossa de trazer para a tela essas ficções que poderiam acontecer de verdade na vida real. E esses personagens, eles devem existir, de fato, em algum lugar nesse país, né? Então, eu fico extremamente feliz com isso. Eu acho que é um local de afirmação do nosso cinema. A gente tem mais uma janela como esse festival. O Cinema Negração, ele é mais uma janela de afirmação da nossa realidade, do nosso discurso como pretos. Eu fiquei muito feliz com isso. Isso, e a gente percebe, né, o quanto faz a diferença entre ter esses recursos e poder trabalhar dignamente, né, nesse meio audiovisual, e o quanto que a gente ainda precisa batalhar muito para que as nossas produções tenham esse recurso, né? E a proposta do festival foi esse diálogo, a gente fazer com que a gente possa continuar produzindo e incentivando para que mais profissionais e realizadores negros e negras possam continuar produzindo. E nesse momento aqui desse nosso encontro de realizadores, a gente quer muito saber quem são vocês. Então, por favor, nos contem um pouco a gente já conheceu um pouco da obra de vocês. Agora, nos contem quem são esses artistas. Pode Posso começar. falar? Então, primeiro eu queria pautar exatamente essa questão que você falou sobre a realização estar sobre direções negras, sobre mãos negras. Aqui a gente batalha muito para ter políticas públicas que deem mais acesso às pessoas a produções audiovisuais e a editais de produção audiovisual. Principalmente porque, geralmente, a gente vê o intelectual, o conhecimento e os editais ligados a produtores brancos. O cara da periferia, ele não sabe muito como é que funciona a documentação para um edital, ele não sabe muito bem como é que funciona ter um CNPJ e toda essa burocracia. E o sistema não está preocupado em ensinar, o sistema não está preocupado em te preparar para isso. Ele está preparado para que a verba esteja sobre mãos e domínios brancos e você apenas seja um fornecedor de algum serviço, um prestador de serviço para alguma coisa dentro dessas produções. Então, quando a gente vê que a gente assume essa posição de direção, que a gente assume essa posição de gerenciamento, é um impacto muito grande na cultura. E que a gente possa fazer isso com outros pretos e com outras pretas. Que eu possa ver mais diretoras como Jéssica Lauane premiadas no Brasil e no mundo inteiro, que possa ver mais Lúcios e muito mais Cleber sendo premiados, porque a gente tem essa função de levar muito mais acesso para outros pretos. Acho que a gente pode parar no lance do preto único, né? A gente está sempre sendo a novidade, o primeiro, e aí a gente precisa ser vários, sabe? Precisa se tornar normal, natural, pessoas pretas sendo premiadas e recebendo aquilo que é digno delas. Enquanto sobre mim, eu sou uma artista periférica do bairro da Liberdade, que é um dos maiores quilombos urbanos do Brasil. Eu nasci e cresci em São Luís do Maranhão. Eu trabalho com produção cultural desde 2014. Me tornei DJ, né, em 2015. Me tornei drag queen em 2016. Em 2017, lancei meu primeiro single, me tornei rapper. E aí, no meio disso tudo, decidi que a carreira precisava de um lance para além da música. Eu sempre fui uma artista muito visual. Então, eu decidi trabalhar com produções audiovisuais ao lado de Jéssica. E aí, a gente chega nesta mulher incrível, que tem uma produtora chamada Clockwork. Todos os meus clipes são pela Clockwork, sabe? A gente está trabalhando, inclusive, recentemente, que é pela Clockwork também. São pessoas que estão estudando cinema, ou que já estudaram cinema, estão ali no começo da carreira. São pessoas que eu tenho um processo muito digamos, polêmico para algumas pessoas, que eu só trabalho com fornecedores e fornecedoras pretas. Todas as pessoas da minha equipe precisam necessariamente ser pretas. Do balé, da maquiagem,
figurino, de tudo. Eu faço isso porque eu preciso me ver. Eu sou um artista que eu canto a realidade da periferia. Eu, apesar de ser uma artista dentro do cenário pop, eu faço hip hop, eu cresci dentro do hip hop e eu já estou ali contestando o gênero, contestando a estatística, então eu acredito que eu preciso trazer esse impacto muito mais além. Então, quando vocês assistem nossas produções, necessariamente, majoritariamente, elas são sob mãos pretas e sob mãos LGBT. A gente tem trabalhado muito nesse cenário de guerrilha também, sabe? Agora que a gente está tendo acessos a editais e a fomento audiovisual com a Lei Aldir Blanc que está chegando, mas isso é um processo muito dificultado para a gente é muito subestimada, não vou negar que a gente é muito subestimada. As pessoas olham para a gente como se nós estivéssemos fazendo um pequeno burburinho, assim, uma coisa muito pequena, é só um videoclipe, e quando elas se dão conta, esse videoclipe já foi assistido no Reino Unido, já está passando em festivais no Brasil inteiro, sabe? Então, a gente está rompendo barreiras que são sempre colocadas entre a gente, sobre a nossa realidade. E aqui no Maranhão, nada disso era cultura, sabe? O videoclipe não era uma coisa comum. É audiovisual que só via conteúdo de fora. Então, a gente está meio que, eu posso dizer um pouco de como é que se chama a palavra? Enfim, eu posso dizer que a gente está sendo pioneiro no que a gente está fazendo, sabe? A gente está metendo a cara e a coragem, porque realmente são muitas barreiras que colocam sobre a gente. E eu falo demais, então eu vou deixar a palavra para outra pessoa. Eu vou aproveitar, já que tu falou, eu vou ler rapidinho a justificativa do júri ao premiar o videoclipe, que foi justamente a valorização da cultura LGBT. Então, ele disse que com uma batida dançante e figurinos coloridos, a montagem e a direção conseguem enfatizar a proposta musical da artista, ao mesmo tempo que colocam em destaque a cultura LGBT. Então, essa foi a justificativa da tua premiação. E eu passo agora para a gente conhecer um pouco a história do Everton. Obrigado. Então, a minha carreira começa em 2013, quando eu troco de curso, né? Eu vou fazer produção audiovisual na Pontifícia, aqui Universidade Católica de Porto Alegre, a PUC, né? Sou bolsista prounista. E começo a me deparar com uma escola de cinema de filmes que eu nunca tinha visto até então. Filmes pseudo-cults necessários até o momento, né? E começando a me questionar o porquê aqueles filmes eram necessários e o que eu assistia não era. E daí foi ter um processo de identidade, procurar um pouco mais sobre filmes e histórias negras, né? Tanto que daí eu conheci alguns filmes de atores gaúchos, como Silmar Antunes, a Vera Lopes, mãe da Camila. E nisso eu comecei a pesquisar mais sobre o cinema gaúcho, sobre o cinema negro, onde é que estava esse pessoal, o pessoal preto que produzia. E por muitas vezes eu me via sozinho num local de não lugar, né? Então comecei a procurar pessoas que estavam produzindo e estavam fora dessa academia. E daí, depois de alguns anos, eu conheço o pessoal da Denegrir, que trampa e faz um audiovisual potente, e aqui eles têm uma mensagem também, a agência, né, que é tornar espaços humanizantes para pessoas negras, né, e o quanto o audiovisual desumaniza os corpos negros dentro disso, né, onde a gente não é visto, às vezes, com uma subjetividade intelectual artística. Tem um microfonezinho só que está aqui no meu ouvido, tem como dar só essa desligadinha? Obrigado. Então, eu trampo com audiovisual desde 2015, efetivamente. Alguns projetos já concorreram, já rodaram o mundo aí, já participei em algumas séries, alguns longas e também alguns curtas já. Sou um cara que tento muito procurar identidade nos meus trabalhos. Eu procuro muito procurar recorte de pessoas que sejam parecidas comigo ou estejam um recorte de minoria, né? Então, todos os meus filmes da minha carreira são filmes voltados à comunidade preta, a LGBT, a equipe toda. Sempre procurei também ter uma equipe toda preta, ou pelo menos uma boa parte, porque quando eu sou convidado a alguns filmes, eu nunca me vejo nesses filmes, eu nunca vejo as histórias serem contadas, eu nunca vejo as histórias do meu bairro. Eu sou nascido e criado na Cruzeiro, uma comunidade aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que é bem carente,
e são histórias que não são retratadas. Eu acho que o exercício é mostrar que o meu bairro existe e que pessoas como eu podem fazer filmes. E um pouco disso se retrata, acho que já na minha carreira, né? Que eu tenho alguns filmes que são muito emblemáticos para mim. Eu participei do Caso do Homem Errado, eu fiz o Som Direto, que é um filme que me marcou, é um filme que eu digo que plotou a minha carreira, né? De pensar no fazer audiovisual, no pensar em produzir o audiovisual. Então, desde aí eu comecei a produzir e voltei a roteirizar, né? Que tipo era um processo que eu tinha perdido porque eu não me via nesses espaços. Eu não tinha muito espaço de roteiro e de criação. As pessoas não me convidavam para isso mais. Então, comecei a criar projetos próprios, projetos sem dinheiro, projetos sem verba. E nisso começou a gerar reconhecimento. E hoje em dia eu sou roteirista e diretor novamente e também técnico de som ainda. Um pouco dos meus atravessamentos é meio disso. A gente vive, eu como técnico de som no audiovisual, a gente vive naquela questão de visibilidade, né? As pessoas nunca nos veem, só nos veem quando dão errado. E a questão do racismo é muito esse recorte também, né? Só nos veem quando acontece alguma coisa de errado. Então, são dois caminhos de silenciamento durante os meus processos. Mas eu ainda faço audiovisual, resisto e tento fazer um cinema negro no Sul, que é um processo ainda mais difícil. Maravilha. Vamos para fechar a roda, escutar o Lúcio e logo na sequência a gente conversa com a Jéssica Lauane, que chegou aqui conosco. A gente falou bastante do teu trabalho, Jéssica. Nós vamos conversar. Oi, gente, obrigada, tá bom. Aproveitar que aí tu já conhece um pouquinho também dos colegas. Lúcio, a tua história no audiovisual. Então, eu no finalzinho do curso técnico, eu fiz Escola Técnica Federal, hoje chamam Instituto Federal, né? Escola Técnica Federal. Um técnico lá me convidou para participar de um set de gravação. Eu não sabia nem que Paraíba produzia cinema, então ele me chamou para ir para um set, para ser eletricista de set. Eu tinha formação técnica, então foi meu primeiro contato com set de gravação. Dali para frente eu fiquei trabalhando em produtora, sempre como eletricista, depois como eletricista maquinista, então era da turma do peso, né? Era o cara que carregava o saco de areia, montava estrutura, praticava iluminação. E paralelo a isso eu continuei estudando, entrei na universidade para cursar na Universidade Federal da Paraíba, Rádio e Televisão. A partir da experiência da graduação, comecei a produzir pequenos cursos, roteirizar e produzir pequenos cursos universitários, circulação mais dentro da academia. Quando terminou a graduação, eu fiquei trabalhando como técnico sempre, ou fotografia, ou som direto, ou edição, fazendo de tudo um pouco, né? Sempre atrás das câmeras. Em 2000 e a partir de 2010, eu acho que comecei pelo caminho de lecionar, né? Comecei dando aula em cursos rápidos. E com esse processo de cursos rápidos, eu experimentei aqui em João Pessoa algum processo de interiorização de audiovisual. Então, a gente foi para quilombos, dar aula de formação em audiovisual em quilombos, em comunidades pesqueiras, do litoral paraibano. Então, sempre dando oficinas de formação em audiovisual. Desde o curso era um curso rápido, mas os alunos tinham desde a noção de operar uma câmera e até a edição. A gente levava a ilha, câmera, iluminação, então a gente sempre produzia um conteúdo. Então, com os alunos, a gente sempre produziu conteúdos na área de documentação. Nunca tinha enveredado por ficção. Em 2013, eu passei num concurso público e sou diretor de imagem da TV Câmara de João Pessoa. Então, pela TV Câmara, eu produzo documentários institucionais de caráter educativo, roteirizo, dirijo, às vezes roteirizo, dirijo e monto. A estrutura da gente é bem pequena, então vivo nesse processo de produção audiovisual. E paralelo quando eu passei a ser servidor público, eu não podia mais ter empresa, né? Que eu tive CNPJ desde 2010, desde que criaram o MEI, anunciaram, eu me lembro que eu vinha dirigindo e anunciou que o presidente Lula estava criando uma modalidade nova que você podia ter CNPJ, e nessa época eu comprava nota fiscal, trabalhava de freelance e ficava comprando nota fiscal. Aí criei um MEI. Quando eu passei a ser servidor público, não podia mais ter MEI. Aí me associei com os amigos e a gente criou a Extrato de Cinema. Aí, quando vieram vários colegas em torno desse CNPJ, a gente criou essa produtora. Então, com a Extrato de Cinema, a gente, esse coletivo, eu participei da elaboração e orçamento, criação de planilha, orçamento, processo de produção,
de filmes locais, de curta-metragem, né? 2 longas, e até dirigi o meu primeiro curta de ficção. No mesmo ano que eu dirigi o curta de ficção, o Faixa de Gaza, eu também dirigi um documentário chamado Essência, um documentário produzido pela TV Câmara, mas que a gente visita 5 personagens, uma comunidade indígena aqui do litoral paraibano, a comunidade portuguara, que discursa sobre as problemáticas que os índios potiguaras sofrem, um homem trans, que discursa sobre as problemáticas dele como um homem trans, uma idosa, né, discuta a problemática do idoso. Esse documentário, Essência, ele, na verdade, fala sobre a essência dessas pessoas, né, em um vendedor de rua. Ele foi feito quase que simultaneamente com Faixa de Gaza. Enquanto eu terminei de rodar Faixa de Gaza, eu fui rodar Essência. E em 2019 eu dirigi e produzi um DVD, um musical em vídeo de longa-metragem. Tudo Tem Viola, que é sobre um violeiro popular daqui de João Pessoa chamado Cristiano Oliveira. Desde que eu saí da escola técnica, basicamente eu tenho sempre trabalhado com audiovisual. Trabalhei tanto com formação, fui professor substituto da Universidade Federal da Paraíba do curso de cinema e do curso de radialismo. Agora, são 2 anos o contrato, né, como professor substituto, entre 2018 e 2020. Terminou agora antes da pandemia, estava terminando meu contrato. E nesse processo tenho experimentado sempre essa construção de produzir, contar histórias, tanto como documentário quanto ficção. Agora, dirigir ficção, minha primeira ficção dirigindo foi Faixa de Gaza. Nunca tinha tido experiência de dirigir ficção. Tive várias ficções, tanto de longa-metragem paraibano. Paraíba produz pouquíssimo longa-metragem. Para a gente ver, eu pesquiso audiovisual da Paraíba, então entre 1969 e 2012 nós produzimos 5 longas-metragens. E entre 2013 e 2019 nós produzimos 8 longas-metragens. Então no século XX a gente produziu menos longa-metragem que a gente produziu nos últimos 10 anos do século XXI. Resultado das políticas de audiovisual que aqui a gente, de forma coletiva, né, a gente lutou para que tivesse editais, e o resultado foram justamente esses longas-metragens. Então, aqui na Paraíba, eu acabei trabalhando como técnico em vários longas-metragens que tiveram aqui, também no Rio Grande do Norte. Eu trabalhei meu último 35mm que eu tive como na equipe técnica, uma experiência bacana de ainda rodar, estar no set com película, graças a Deus que acabou. Mas a gente espera que nunca mais. É muito trabalhoso aquele negócio digital, é muito mais simples. Mas foi isso, assim, minha vivência sempre foi ligada ao audiovisual, né? Desde que eu saí da escola técnica, praticamente, eu saí da escola técnica em 97, então já tem um tempo que eu sempre venho trabalhando com isso, sempre como técnico, né? E fui aprendendo, foi um processo sempre de aprendizado, né? Então, eu como assistente de iluminação, trabalhei com vários iluminadores, mas que tinham uma experiência muito maior do que a minha, e sempre foi em escola. E eu ainda estou no processo de aprendizado, eu ainda estou aprendendo a fazer as coisas. Então, ainda tem muita coisa para descobrir, para aprender. Eu não sei o que é que vai vir daqui para frente. Espero que sejam coisas boas. Quero aprender e continuar aprendendo mais. Que bom. É isso. Que bom que a vida tem muito para nos ensinar a todos. Jéssica Lauane, destaque desse festival, com 3 obras em competição, sessões, sessão noturna, sessão da tarde, 2 prêmios, uma menção honrosa, especial representando esse Brasilzão que a gente quer ter em tela. Então, Jéssica, que lindo essa trajetória no Festival Cinema Negro em Ação, mas em outros festivais também, aí no ambiente dos videoclipes brasileiros. Como é que está sendo e como é que nasceu essa paixão pelo audiovisual? Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, quero pedir desculpa pelo atraso, porque eu estava em um set e tive que ir correndo para cá. Estou em uma gambiarra aqui para estar aqui, mas tá dando certo. Eu estou muito feliz com os prêmios, eu estou muito feliz também por ser com o Iago e com o Emi, que eu amo muito eles. Minha paixão, inclusive, com o audiovisual começou... Na verdade, Emi abriu as portas para mim
com audiovisual, porque eu fiz o primeiro webclip dela, e eu sempre gostei de cinema, então aqui no Maranhão era meio difícil de a gente ter essa oportunidade e tal. Aí foi recente que abriu uma escola de cinema aqui, e a partir desse webclip que eu fiz com o M, que eu consegui entrar na escola de cinema e estudar mais sobre cinema. E eu aproveitei disso para poder contar minha narrativa de mulher preta que mora em periferia e tentar mostrar isso nas minhas produções. Porque eu me acho melhor mostrando por imagens, me expressando por imagens, do que falando. Eu tenho essa dificuldade de falar, assim. E tá dando resultado, aparentemente. As pessoas estão vendo e estão gostando. E, pelo menos nos clipes que eu faço, eu tento mostrar não só a minha realidade, como também a realidade do artista e de todo mundo que está envolvido. Eu sempre tento chamar pessoas pretas para produção, para estar tanto na frente como atrás das câmeras, porque aquilo ali é a gente, entendeu? Então, é botar a gente como protagonista da nossa história e mostrar que a história não é só contada por pessoas brancas. A gente também ali tem nossas vivências que precisam ser vistas e ouvidas. Falou muito bem. Camila, eu queria que a Camila falasse um pouquinho da curadoria, porque foi ela que selecionou os filmes de todos vocês. Como é que foi essa seleção desses filmes maravilhosos, esses clipes que a gente pôde assistir durante a semana? Então, é isso, né? A gente ter esses exemplos, ter esses espelhos positivos, faz toda a diferença quando a gente vê quem são as pessoas que estão produzindo, né, atrás, e o resultado que nos mostra na frente da câmera. Então, o festival teve duração de 1 semana e com uma diversidade. A gente tentou ter uma diversidade grande nesse festival, apesar de ter uma parcela pequena do que foi das inscrições que a gente teve. Então, conversando com vocês, né, que foi agora o primeiro momento assim, que a gente pode ter de troca, conhecer quem são esses realizadores, para nós fica cada vez mais potente essa nossa produção, essa produção preta, saber como que a gente faz, como que a gente produz, se a gente produz com recursos, se a gente produz sem, aonde que a gente está buscando ter esses recursos para produzir. E toda essa beleza que cada vez a gente vê em rostos novos, jovens, ou não tão jovens, mas com pensamentos jovens, pensamentos novos. Então, eu quero realmente agradecer a confiança de vocês e por nos ajudar a construir essa primeira edição do Festival Cinema Negro em Ação. E agora, para a gente finalizar já a nossa conversa, eu quero deixar espaço aqui para vocês falarem o que vocês quiserem, que esse espaço é nosso, e viva o nosso audiovisual brasileiro com a nossa presença e a nossa existência. Quem quiser começar, fique à vontade. Jéssica, amiga, te amo tanto, eu amo tanto essa mulher. É muito bom a gente poder é muito bom poder perceber que as nossas narrativas estão chegando em cada vez mais espaços, saber que a gente tem essa resistência mesmo e que a gente possa sair da resistência, que a gente passe a viver com todos os nossos direitos garantidos, com todos os nossos recursos garantidos, porque não é porque a gente é preto que a gente tem que viver de guerrilha, tem que viver sempre no contra o sistema tem que funcionar ao nosso favor, e a gente pode mudar o sistema, porque nós somos muitos, somos plurais. E para mim é uma honra poder estar aqui e receber essa menção honrosa ao lado de pessoas tão conscientes, tão ativas dentro desse mercado audiovisual. E viva o cinema preto, viva videoclipes, e eu espero que vocês nunca desistam, nunca. Serão vários empecilhos ao longo do caminho, mas eu tenho certeza que existe outra pessoa esperando por vocês para seguir essa caminhada, sabe? Elas precisam se ver em vocês, elas precisam se ver na gente. Então, nada do que a gente faz é em vão. Só isso que eu queria dizer mesmo. Eu quero agradecer ao Cine Negro em Ação, essa ação tão forte e potente que pôde nos reunir aqui e pôde reunir tantas outras obras e fazer, se mapear e mostrar que existe um cinema negro vindo forte aí, né? Que a gente está conseguindo se reconstruir, mostrar a nossa linguagem, mostrar a nossa vivência e o nosso povo da nossa forma. Não ser corpos retratados, né, de forma animal, como vem sendo nesse cinema já natural aí que existe.
e a gente mostrar que está vindo uma contracultura, uma cultura preta forte, de transcendental, talvez, diaspórica, mostrando toda a potência do nosso povo, da nossa população preta mesmo, mostrando que tem cultura e aonde esses lugares habitam, sempre terá uma resistência preta, né? Então a gente está dando identidade às pessoas que são como a gente. Eu quero agradecer novamente ao Cine Negro em Ação, quero agradecer a Camila de Moraes por ter idealizado isso, e ser essa pessoa tão maravilhosa aí que vem iluminando o cinema brasileiro. Então, muito obrigado. Então, Gente, obrigada pela ação, obrigada por ter convidado a gente também. Isso é muito importante para a autoestima de pessoas pretas, que a gente já não tem muita, e eu espero que isso faça com que outras pessoas olhem as produções de todo mundo que está aqui, queira produzir mais, queira fazer mais festivais para voltar para pessoas pretas. E, bom, é isso. Muito obrigada mesmo, de verdade, de verdade. E é isso. eu queria agradecer a Jéssica, o Cinema Preto em Ação. Eu acho importante demais essas iniciativas, a possibilidade de ter essas rodas de conversa, a gente conhecer realizadores de outros lugares. Né? Hoje esse bate-papo com esse turma do Maranhão, fiquei muito feliz. Eu estive em São Luís e não conheci ninguém de cinema maranhense. E quem sabe se eu voltar a São Luís agora, eu bato um papo com vocês, vou visitar a Casa de Cinema do Maranhão. Bem, acho que vai ser bem bacana. Conhecer o pessoal de Porto Alegre também, tão longe aqui de João Pessoa. Né? E assim, eu acho importante demais essas janelas e esse momento da gente trocar ideias e mostrar o que é que a gente está fazendo. Concordo com o Clayton, o Cleberton, né, que eu acho que a gente está passando a viver um momento diferente, em que a gente está saindo, está ganhando as ruas, ganhando a voz. Eu acho que é um processo que não tem como voltar, né? Faz parte da nossa redenção final, da libertação final do nosso povo. A gente ganhar o nosso discurso e o lugar de fala que nos é de direito. E o cinema e o audiovisual tem um papel importantíssimo nisso. Então, a ação de cada um de vocês, como as nossas que a gente desenvolve aqui, vai fortalecer isso para as próximas gerações. Né? Eu quero que meus filhos cresçam em um local que eles sejam respeitados pelo que eles são, pela cor, e não pelo que acham que eles, de forma negativa, possam impor sobre eles. Né? Então, acho que o cinema tem um papel importante para reconstruir as mentalidades das pessoas em torno do preconceito. Então, muito obrigado mais uma vez a Camila. Muito obrigado ao Cinema Negro em Ação e até a próxima edição, né? Espero que no próximo ano a gente possa se encontrar, se não nesse festival, em outros festivais por aí. Obrigado. Camila, dever cumprido, o Festival Cinema Negro em Ação se encerra essa semana. Qual é a emoção que fica? Não, muito, muito feliz. A gente está há 1 ano já trabalhando para poder realizar o Festival Cinema Negro em Ação. E é um sonho que ele se realiza porque está fazendo com um coletivo, né? Então, o cinema é isso, o cinema é feito por um coletivo, então mostra aqui a força desse coletivo que somos nós. Então, gente, muito, muito obrigada mesmo. E parabéns a todos, parabéns. Muito obrigado. Esse foi o Observatório e esse INE especial com os destaques premiados da primeira edição do Festival Cinema Negro em Ação. Até a próxima. Obrigado.